Estamos de volta aqui com o nosso Economia. E agora, falando sobre inflação, estou recebendo o Paulo Casaca, professor de Economia do IBMEC. A gente está falando aqui sobre a inflação espalhando, afetando aí 8 em cada 10 itens pesquisados pelo IBGE. E a gente destacando, inclusive, sempre algum dado de um órgão importante, de uma instituição, para a gente trazer panoramas aqui para a gente avaliar. Separei um material para mostrar para você, telespectador, telespectadora aqui do canal Viver Brasil, como algumas pesquisas do IBGE, por exemplo, são importantes para a gente entender o que está acontecendo na economia. Vamos acompanhar. Imagine alguém que queira abrir uma empresa em nosso país, seja um pequeno comércio ou a nova filial de uma indústria multinacional. Quem planeja abrir um negócio precisa de informações sobre a economia brasileira, certo? Isso vale também para quem já tem uma empresa e precisa comparar o seu desempenho a um setor como um todo, ou para qualquer pessoa que esteja pesquisando sobre a economia nacional. Uma das formas de entender o cenário atual da economia em seus setores específicos é ficar de olho nos dados divulgados pelo IBGE. Você sabia que a cada mês trazemos informações atualizadas sobre o desempenho do comércio, indústria e serviços no país? Além de nossas pesquisas mensais destes setores, quando necessário, o IBGE lança novos estudos para análise mais atualizada do desempenho das atividades econômicas. É o caso, por exemplo, da pesquisa Pulso Empresa, que trouxe na versão de 2020 perguntas específicas sobre as dificuldades trazidas pela pandemia de coronavírus e as ações adotadas pelas empresas. Você pode conferir as informações da pesquisa no site covid19.ibge.gov.br. Voltando aos dados mensais, nossas pesquisas fornecem informações de curto prazo sobre os setores de indústria, comércio e serviços. São estatísticas importantes para uma variedade de usos, como, por exemplo, cálculo do PIB, previsões sobre tendências da economia, planejamento de empresas e instituições, além de fins educacionais e de pesquisas. Os resultados mensais mostram se os preços, as quantidades de mercadorias produzidas ou o faturamento das empresas aumentaram, permaneceram estáveis ou diminuíram. Dessa forma, a sociedade tem ao seu alcance informações de qualidade para ajudar na tomada de decisões. Nossa pesquisa mensal de comércio, a PMC, traz resultados sobre a variação nas vendas do comércio varejista e seus principais segmentos, como por exemplo combustíveis, supermercados, roupas, cosméticos e veículos. No portal do IBGE, você pode ver a variação desses índices mensalmente, desde janeiro de 2000 até o último mês divulgado. Está vendo esses pontos mais altos no gráfico? São os meses de dezembro, época em que geralmente o comércio fica aquecido devido às vendas de final de ano. O IBGE também realiza a pesquisa mensal de serviços, a PMS, que investiga o faturamento das empresas que desempenham atividade de serviços, excluindo os setores financeiros, bancos e as áreas de saúde e educação. A abrangência dos serviços é bastante diversificada. Estão incluídos, por exemplo, serviços prestados às famílias, telecomunicações, armazenagem e transportes, reciclagem de materiais e muitos outros. É serviço que não acaba mais. E todas as informações produzidas ajudam, por exemplo, a avaliar qual é o impacto de uma grande paralisação ou de uma epidemia global no faturamento das empresas do setor. Aí, algumas das pesquisas que a gente acompanha. Professor, eu fiz a questão de colocar essa explicação aí do IBGE sobre algumas pesquisas, porque vários institutos se debruçam para tentar entender a economia, fazendo pesquisas e tudo mais. E aí eu quero te perguntar, em termos de economia, muitos dos estudiosos que estão aqui agora analisando, né, a questão toda que a gente está vivendo, esses estudiosos não tinham visto ainda uma situação como essa, né? Uma coisa da década de 80, né? Agora a gente vivendo uma inflação bem oitentista, né? Bem no ritmo do rock nacional, não é isso? É complicado, né? A gente teve um aumento de inflação elevada aí entre 2015 e 2016. A inflação hoje ela é maior do que desse período, né? Os índices de agora eles se igualam aos índices da década de 90, né? E não chega próximo ainda
dos anos 80 que a gente tinha hiperinflações e tal, mas é preocupante, né? A gente tem um histórico de problemas com inflação e a inflação ela tem que sempre ser combatida o mais rapidamente, porque senão isso costuma gerar uma certa inércia, né? Na cabeça da população, né, de que o preço ele tem que subir e às vezes o preço ele sobe mesmo que não haja um efeito de demanda ou de custo, né? Então ele tem que ser Uhum. combatido porque a gente tem um histórico problema com inflação, né? E não é só desde a década de 80, não. Se a gente estuda um pouco de história econômica brasileira, a gente vê que pelo menos desde a época do Império a gente já tinha problema com isso. Exato. Depois a depressão internacional no que diz respeito, né, à economia, a gente teve problemas aí diversos, né? Mas a década de 80 ela chama atenção aquela maquininha de remarcar preço, né? E está quase acontecendo isso hoje no mercado, né? Você vai e na hora que você vai pagar, às vezes já mudou o que estava lá, né, no mercado. Só que hoje tem direito do consumidor. Então, se está o produto num valor lá na gôndola, ele é obrigado a vender por aquela gôndola, mas ele já muda o preço, já tira e já remarca. Ou seja, já está acontecendo isso. E nesse cenário, caminhando para o finalzinho do nosso programa, já na metade do segundo bloco, professor, como nós brasileiros podemos lidar com essa inflação lá no alto? Temos essas notícias ruins, complicadas e tudo mais, mas o que a gente pode, do nosso jeito, com as nossas armas, lutar contra esse inimigo tão complexo que é a inflação? Bom, um problema dessa situação de inflação não é só que os preços sobem, mas eles sobem meio que de forma heterogênea, né? Alguns lugares sobem mais do que outros. Então, assim, sempre pesquisar é positivo, né? Os preços não são tabelados e, portanto, a depender do local e do comércio que você compre, né? Que você procure para comprar o seu produto, o preço pode variar bastante. Outra coisa é que se a gasolina, né, o transporte tem feito com que os produtos fiquem mais caros, comprar de fornecedores, né, de empresas que estão mais próximas a você também vai te ajudar a pagar eventualmente um preço mais barato do que aquele produto que vem de longe, que vem de uma outra região do país e tudo mais, né? Uhum. Então, assim, pesquisar bastante, procurar os produtores locais e rever aí alguns perfis de consumo. Isso pode ajudar a economizar. Muito embora a gente fala de algumas saídas aqui, mas essa inflação, né, como a gente já falou aqui, a maioria dos itens, quase 80% dos itens tem tido seus preços elevados, né? É impossível da gente escapar dessa situação inflacionária, né? A gente tenta amenizar um pouco, mas infelizmente esse problema ele acomete a todos os brasileiros. Ele é tão difícil, é um problema tão difícil, que eu me lembro, professor, cerca de 2 meses, né? Você estava aqui comigo no estúdio, aqui a gente fazia o programa no momento da alta, né? De mais uma alta da gasolina, e a gente apontava aqui o álcool, o etanol, como uma alternativa. O tempo passou, como você mesmo fez a previsão aqui, a demanda pelo etanol ia fazer com que o produto subisse, subiu de um jeito que, na maioria dos postos de gasolina, não compensa mais abastecer pela gasolina, pelo etanol, e sim pela gasolina. Por quê? Porque ali a gasolina está mais alta, mas tem um consumo maior. E eu percebi isso já no dia a dia, fazendo as experiências e vendo que, mais uma vez, professor, o etanol está ficando lá parado, quer dizer, vai ter uma baixa aí, talvez forçada pela busca menor pelo produto, mas a gente ficou sem opção mais uma vez. E mais um problema que a gente está enfrentando no que diz respeito ao combustível é que é uma discussão importante, inclusive, no que diz respeito ao diesel, né? Muitas empresas com dificuldade para bancar o diesel, que está tendo impacto, inclusive, em muitas cidades no transporte público, e é o caso de Belo Horizonte também. Ou seja, está chegando com uma força muito grande e não tem jeito da gente falar de inflação sem falar do preço do combustível mesmo, né?
Como eu havia dito naquela época, né, infelizmente o etanol ele não tem essa capacidade de ser um produto concorrente do combustível e poder competir em preço com combustível por dois motivos. São, primeiro, porque pela nossa legislação ou pela nossa característica, né, do comércio, a gente tem etanol na gasolina, né? Em segundo lugar, porque o consumo de gasolina é muito maior do que o de etanol, né? O mercado de etanol não conseguiria suprir a gasolina de forma que, se, por exemplo, o preço fosse de 50% da gasolina, ao invés de 70%, que é o comum da gente encontrar nos postos de gasolina, né? É, a oferta de etanol no Brasil ela não supriria a oferta de gasolina. Então, o mercado de etanol ele vai sempre acompanhar o mercado da gasolina e sempre vai variar um pouco acima desses 70%, um pouco abaixo desses 70%, mas sempre vai ficar próximo desse preço da gasolina, né? Infelizmente. O que assusta demais é que eu nunca vi combustível abaixar de preço lá no posto. Quando abaixa para a gente no final, teve a diminuição no geral, mas no posto, ali na bucha ali, eu nunca vi. Desde que eu nasci, eu nunca vi, passei num posto num dia e vi, ó, baixou o preço, está mais baixo a gasolina. Até o etanol já teve uma variação, mas a gasolina não teve essa queda. E para fechar, professor, dólar mantém aí nesse patamar que a gente está acompanhando aí, parou de subir em meio a mais um problema que a gente tinha, né, que era o dólar disparado, mas agora voltando a subir aos poucos, mas tende a ficar aí na casa dos R$ 5? É sempre difícil a gente fazer projeção com relação ao dólar, né? Eu costumo brincar com os jornalistas que se eu conseguisse prever o dólar, eu não estaria dando entrevista aqui, ou pelo menos estaria dando uma entrevista só que das Maldivas, estaria De Dubai, bilionário né? uma hora dessa. Mas pensando numa ideia de tendência para o dólar, né? O mercado tem uma expectativa de que possa haver ainda mais desvalorização principalmente quando o cenário político ele se torna mais efervescente, né? Quando a gente chega mais próximo das eleições, né? Essas instabilidades institucionais costumam expulsar um pouco de capital externo aqui do Brasil, então é possível que o câmbio ele se desvalorize mais. Mas nada impede que, por exemplo, numa situação de comparação de risco e retorno entre o Brasil e outras economias, a gente tenha novos eventos de valorização nos próximos meses, como a gente teve há pouco, né, que o dólar chegou a 4,60, né, mas agora já passou de 5 de novo, enfim. É quase sempre imprevisível da gente prever o que vai acontecer com o câmbio. Mas existem essas tendências, né? O fator político, infelizmente, pode interferir de forma negativa nesse efeito aí. Infelizmente mesmo. Professor, muitíssimo obrigado, viu, pela participação aqui com a gente, foi muito bom. A gente de olho aqui na economia, é muito bom ter a sua presença aqui e podendo elucidar esse momento de várias, como diz o poeta lá, várias variáveis, né? Ou seja, a gente tem muito o que abordar no que diz respeito à inflação ainda até o final do ano. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Fabiano, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer participar do seu programa. Parabéns. A gente agradece demais e agradece a você que esteve aqui com a gente acompanhando esse papo. Chegou no finalzinho, estava acompanhando a economia agora, gostou do tema da inflação, mas chegou no finalzinho, não pegou tudo, gostou da prosa? Pode ir lá no canal no YouTube, youtube.com/canal Viver Brasil. Lá você vê, revê, assiste quantas vezes quiser, portanto, o programa e essa edição especial. A gente volta numa próxima edição. Valeu!